Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Voo 3, temporada 2 começando hoje. E mais um voo internacional. Embora o cara seja um carioca, é um carioca paulista que mora em Los Angeles, mas daqui a pouco a gente fala quem é. Primeiro vou passar aquela bola para os meus parceiros de voo. Vamos lá primeiro para São Bernardo, Paulo Eduardo. Sou eu. Fala, Serginho, como é que você está, meu parceiro? Beleza? Beleza, tranquilo. Marinho, meu maestro. Oi, Paulinho Eduardo, Serginho Schmitz, como é que tá? Tudo bem? Pista liberada, bora voar. E pista liberada, já estou aqui acelerando, vamos embora. Então vamos embora. Então vamos botar nosso convidado logo na fita, para ele ver que o brinquedo aqui é sério. Bom, hoje a gente vai voltar para... Fizemos 2 de música, agora vamos para cinema, né? Vamos falar um pouco de cinema. Então a gente convidou Marcelo Galvão. Marcelo é um baita diretor conhecido no mercado. E o cara começou, ele é publicitário formado. O cara, ele ralou, porque ele começou como redator publicitário. Isso é uma coisa que eu respeito. Alguém tem que sofrer nessa vida, né? Então, tipo, o cara começou como redator publicitário. Abaixo disso, só professor, Serginho? É abaixo disso, só professor. Depois disso, ele foi para Nova York, foi estudar na Film Academy. E de lá ele meio que migrou para a área de cinema, né? Virou diretor, roteirista. E aí a gente vai falar com ele sobre as histórias, porque depois ele começou a trabalhar num monte de produtora, fez um monte de filme, um monte de prêmio. Então vamos conhecer um pouco o Marcelo e trocar ideia, porque tem muito conteúdo para a gente tirar desse cara aí, que está lá em LA. Fala, Marcelo, bola tá contigo. Fala, galera. Beleza? Obrigado aí, ó. Obrigado pelo tempo, pelas apresentações. Eu tô aí, cara. Tô em Los Angeles, acabei de voltar. Fiquei 3 meses aí no Brasil agora, porque como tá tendo homeschooling, né? Estudo à distância, eu, em vez de ficar aqui, eu falei, vou levar meus filhos para ficar perto dos avós. Aí fui... E também estava muito... Assim, criar os filhos aqui é uma bolha, né? Então é interessante conhecer outros lugares. Eu lembro que a gente às vezes ia para a fazenda do meu sogro, meu filho, falava, uma vaca! Olha, uma galinha! Eu falei, caraca, cara! Aí levei eles para Bonito, né? Para ver jacaré, para ver com outras coisas, assim, ver que para pegar mariposa, para pegar sapo na mão. Aí fomos para Trancoso, então foi bom. E eu voltei anteontem aqui para Los Angeles. Estou aqui de volta com a família. Bacana. Quem vai? Você, Serginho. Porra, mas vem cá, eu vou tocar o programa sozinho, então vou ficar só eu e Marcelo. Eu e o Marinho vamos ficar aqui. Eu não sei como é que tá aí para você. Aqui para mim tá eu e o Marinho em cima, ó, bem colocado. Vamos lá. Mas vamos lá, Marcelo, tu começou com essa loucura de agência de publicidade, né? Como redator. Comecei. Na verdade, assim, na verdade, eu acho que desde pequeno eu queria ser jogador de futebol, né? Acho que era o sonho de toda criança, a maior parte das crianças, acho que no Brasil, né? Meninos, eles, na minha época, queria ser jogador de futebol. E aí, meus pais são médicos, né? E para mim isso era um problema, né, cara? Tipo, eu preferia, acho que às vezes na minha cabeça, ter nascido numa favela onde que o futebol poderia ser uma opção de vida, do que ter uma família mais tradicional que aquilo lá não vai dar dinheiro, ou não vai dar certo. E acabou que eu prestei. Aí eu vi também que é um sonho que não adianta você sonhar se você não tiver uma aptidão, né? Se você não nascer com talento, principalmente relacionado acho que à explosão, né? Eu acho que eu gosto muito de esporte. Eu vejo assim que tem pessoas que têm uma explosão que diferenciam dos outros, né? Então, aí você pega o Ronaldo Fenômeno, o gordinho e pum, Maradona. E esse tipo de explosão eu via que eu não tinha. Por mais que você pode melhorar a explosão, mas não era uma... Aí eu falei, você quer saber? Eu vou agora me dedicar à medicina, né? Prestar medicina por causa dos meus pais. Aí eu passei na FUVEST, medicina, mas eu não quis fazer. Eu prestei junto o FAP, publicidade. E aí resolvi fazer. E botei na minha cabeça que desde o começo, assim, eu tinha que me sustentar, né? Não era... Eu ia mostrar para meus pais que eu escolhi uma coisa que ia me dar futuro, que não era uma aventura. E aí comecei a trabalhar desde que eu me mudei, saí de Campinas, né? Nasci no Rio, morei em Campinas até fazer a faculdade. Aí fui para São Paulo
morei numa república, morei em 8 repúblicas lá, né? Dividindo apartamento com um amigo. E a gente trabalhei no Filtros Europa, vendendo filtro para poder comprar um filtro para poder ter em casa, porque em casa não tinha filtro. E durante 2 anos a gente ia para a faculdade, pegava água no filtro do bebedouro para poder ter água filtrada. Filtro então, Europa com carvão ativado de... Como é que era? Carvão ativado de não sei o quê. Eu sei que os caras eles acharam que eu ia ser o maior vendedor. Eles, né, eu era porque eu consegui vender para a menina que limpava lá em casa. Um dos filtros, né? Aí toda vez que você tinha que fazer uma venda, você tinha que dar um soco num saco de pancada lá. E quando o cara preparou tudo, né? No papel para eu sair para vender, mesmo que eu tinha feito o curso lá já, e ele me deu filtro, né? Me deu um filtro e eu vendi o outro. Eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer 3 meses de intercâmbio, e aí eu tranquei a faculdade. Fiquei, o cara ficou super decepcionado, que era o vendedor que ele achou que fosse mais vender. Eu falei, cara, pintou uma oportunidade aí de eu ir pro... Eu era moleque, aí eu fui, fiquei nos Estados Unidos, voltei já com a cabeça de que eu precisava arrumar um trabalho mais decente, assim, né? E sempre gostei de escrever, sempre fui um cara que sempre gostei de criar coisas, inventar coisas, e achei que a publicidade ali pudesse ser uma coisa interessante, deu criar, né? Trabalhando no departamento de criação. Aí entrei prestei um estágio, fiz um concurso, lá passei no concurso no estágio para Thomson, trabalhei na Thomson quase 5 anos, eu acho. Entrei como estagiário. No primeiro ano de estágio, o rapaz que morava comigo, né, o Rodrigo, que foi meu sócio também depois, hoje ele mora em Portugal, a gente era dupla de criação e morava na mesma casa, né? Então, ele era diretor de arte, eu era redator. E a gente foi super bem. Assim, no primeiro ano como estagiário, das 20 peças que foram para Cannes, 10 eram nossas. Mas era uma coisa assim que, por mais que você desenvolvesse a criatividade ali dentro, ela era sempre tolhida, né? Era sempre, o diretor de criação corta, o cliente não quer, aí sai uma coisa... E, por outro lado, eu era uma agência de publicidade que fazia muito filme, então eu aprendi a escrever muito roteiros, né? Então eu sempre visualizava o filme, criava aquele lance. Então foi uma paixão assim que eu acho que eu não tive desde, né? Nasci querendo ser diretor de cinema, mas eu fui criando, eu fui aprendendo, eu fui gostando. E aí eu vi que 90% do meu trabalho estava no lixo, pedi demissão, vendi meu carro, fui morar em Nova York para fazer a New York Film Academy. Morei durante 1 ano no tatame jiu-jitsu, que eu dava aula de jiu-jitsu. Com o dinheiro da aula, eu paguei o curso da New York Film Academy, comprei minha primeira câmera, foi uma Sony TRV 3CCD. Nessa época que eu fiz a New York Film Academy, eu montei em Moviola, né? Era o Final Cut lançou depois, acho que 1 ou 2 anos depois. Um Avid custava $100 mil para você ter um Avid. Nossa. Então, assim, era totalmente... É difícil você fazer filme independente. Hoje em dia eu falo, quando o cara chega para mim, eu falei, cara, hoje você tem tudo aí, você tem um celular que grava em HD, você tem tudo à disposição, você ainda tem aonde poder passar, porque antigamente não tinha internet, não tinha YouTube, né? Hoje você pega o filme, então assim, óbvio que dessa forma também tem muito mais conteúdo, né? Então o filtro precisa ser melhor. Só se destaca aquilo que teoricamente deveria ser interessante, né? Ou é interessante, né? Já viu. Mas era difícil, cara. Eu passei também. Comecei lá, fiz vários filmes em 35, em 16, telecine. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso. Meu primeiro longa, o dinheiro incentivado foi feito em 16, em 35. Sobrou vários negativos. Pois é, tu pegava aquelas pontas de negativo para rodar, né? Pegava ponta de negativo para rodar. Comercial, né? Eu sempre deixava uma latinha sobrando para tentar. Mas isso que eu falo, que tipo assim, a galera não tem noção. Marcelo pegou isso ainda. Porque tipo, você conheceu a Labocine aqui no Rio? Conheci a Labocine. Aquele núcleo digital todo que existia lá dentro fui eu que montei com a minha produtora. Caramba, olha. Isso em 2004. 2004 na realidade eu estava no momento ruim da minha produtora e aí ao mesmo tempo a Labocine precisava dar uma... Ela não tinha nada digital, né? Ela só tinha a parte da película, do negativo. E aí eles me chamaram para montar um núcleo lá dentro. Me convidaram, falaram assim, cara, não quer levar a produtora lá para dentro? Eu estava num momento difícil. E, bom, tu está congelado, mas eu acho que você está ouvindo. E
Não, eu tô vendo. Tá, beleza. Então, tipo assim, então a gente... Eu tô vendo. Agora foi. Então levei toda a minha estrutura lá para dentro, falei o que a gente precisava montar mais, a gente montou um baita núcleo lá dentro bacana, e a gente começou a fazer laboratório de misturar o material digital com negativo. E como encaixar, tipo, porque a galera telecinava, jogava para... Acho que tu deve ter pego isso, a galera que fazia aquela gambiarra, jogava tudo para beta digital, aí montava o filme e depois fazia o transfer de volta para negativo, né? A gente não, a gente começou a pegar o negativo, a gente não mexia no negativo, cortava as cenas de efeito, a gente desenvolvia tudo digital, fazia o transfer, aí a gente começou a pesquisar negativo legal para fazer a coisa do digital encaixar com a película, né? O original. Olha. Cara, a gente conseguiu um resultado muito legal lá dentro. A TV Zero, quando eu fui para a TV Zero, que ela abriu em São Paulo, o primeiro lugar que a gente trabalhou foi na Líder. Lembra da Líder? Claro. Então, lá naquele prédio lá da Líder, a TV Zero era lá. Éramos eu e a Cris ali, durante muito tempo. Cara, o mundo é muito pequeno. O pessoal hoje em dia não tem ideia do que a gente era capaz de fazer, né? Assim, o que a gente inventava para poder realizar as coisas, né? Você pegou a Mega lá, Marinho, lá no Rio? Peguei. E hoje existe ainda? Não mais? Não, a Mega não existe mais. A Mega, não sei se a Mega Áudio, não sei se ainda existe ali no Rio, essa? O áudio, acho que ainda está ali no Polo de Cine, né? O Polo de Cinema. Que era ali na Barra ali. Não na Barra, eu estou falando ali perto do Maitá? Não, o Maitá não existe. Não, já morreu há anos. Essa morreu faz tempo. E era considerado uma dos melhores estúdios que tinham, né? Sim, eu gravei lá, cheguei a gravar lá com o Calbi, fiz coisas lá, assim, muito legal. Danilo Caymmi, gravei lá com ele no lance também. Um projeto até que acho que o Serginho lembra disso, o negócio que a gente fez para a Nestlé, lembra disso, Sérgio? Eu estava lá. Você estava lá com a gente? Eu fiz o making-off, Foi você que fez, exatamente, você que fez o making-off. Mas aquilo acabou tudo. Pô, cara, eu peguei publicidade, eu me lembro da época de publicidade, que a gente, para fazer efeito, que hoje você tem 500 milhões de software, que você aperta uma tecla, você escolhe o que você quiser, né? Na época a gente estava fazendo um filme de uma marca de cigarros e todos os efeitos foram feitos assim, com palma. Assim, eu vou gravar em 15, mas você roda em 7,5, sabe? Para dar aquela coisa, mudar a rotação da máquina para poder... Cara, é loucura. Hoje a gente tem, como o Marcelo falou, hoje com celular você grava em... tudo. Hoje na realidade... Não, eu fui no curta que eu fiz, a gente gravou com o Niagara, né? E aí tinha que fazer o som do Coração do Menino. Era uma batata que eu jogava em cima do negócio. Ficava bum, bum, bum. Genial, genial. Mas a gente buscava a solução, né? Isso é que eu acho maneiro, que tipo assim, quando eu fui fazer meu primeiro longa, que eu te falei lá atrás com o Zelito, a gente ia para fazer simplesmente uma cena de duplicação de crianças na arquibancada. Ponto. Aí eu já fui naquela, tipo, era o primeiro filme de efeito que eu ia fazer, eu tinha ideia que dava para fazer, mas não tinha, se eu falasse que não sabia fazer, eu não pegava, né? Era aí a disputa foi eu, Vetor Zero e... olha com quem eu tava brigando. Eu, Vetor e Globo, para pegar o filme. E aí eu peguei o filme. Bem. Deixa comigo. Mas sabe por quê? Deixa que eu resolvo. Mas eu peguei o filme por uma única vantagem. Porque um era a Globo no Rio. A Globo, o Zelito sabia a dificuldade que ele ia ter para poder acessar, até porque a Globo não fazia efeito nessa época, foi uma coisa meio estranha. E a Vetor, porque estava em São Paulo. E a Vetor tinha o foco, sempre teve o foco publicitário, né? E eu já tinha um DNA indo para cinema. E aí, deu certo? Cara, deu certo. A gente ia fazer só uma duplicação de crianças, e aí o que aconteceu? O último dia de filmagem, eu só fui no último dia de filmagem, que era essa cena. E aí tinha uma cena, que era a cena final do filme, praticamente a final do filme, que era o quê? Um bando de crianças com um balão de gás e formando a bandeira do Brasil, e as crianças largavam os balões. Cena mais, teoricamente, simples, né? A gente estava com 3 câmeras, uma câmera no chão, uma câmera na grua e uma câmera no Valtinho Carvalho no prédio, em frente na cobertura do prédio, para pegar a coisa mais ampla. Aí o que aconteceu? Atrasou todo... Aquelas coisas de set de filmagem... Atrasou tudo. Aí, um calor dos infernos, era para vir só criança novinha, só veio criança lá
de 16 anos, tudo da comunidade, tu já imagina o naipe do que veio, né? E aí montaram as bandeiras, encheram os balões tudo certinho. Aí o que combinou? Zelito, quando mexesse no boné, as crianças soltavam a porra dos balões. Tava calor. Aí tu já viu. Tu já viu a lambança, né? Aí tava calor, Zelito passa a mão tira o boné, passa a mão na cabeça, as crianças começaram a soltar. Acabou ali. A sorte foi que o Valtinho Carvalho teve ainda. Quando ele viu lá de cima, ele falou: deu alguma merda, ele ligou a câmera e ainda pegou o final do movimento. Olha. Só que a cena, tipo assim, a cena tinha morrido, não dá pra fazer de novo. Não tinha grana, não tinha mais prazo, não tinha mais porra nenhuma. Não tinha balão. Não tinha balão, não tinha nada. Aí eu falei, cara, eu virei pro cara que trabalhava comigo, que era meu braço direito, e falei, Flávio, vamos fazer essa porra em 3D, cara. Tá cagado. Vamos tentar. Ele falou, acho que dá pra fazer. Então vamos embora. Aí eu rodei a cena de novo, dirigi a cena. Foi a primeira cena que eu dirigi. Eu botei as crianças, eu ainda tive que duplicar as crianças, porque já tinha menos criança, um monte já foi embora. E, cara, inseri tudo 3D. Resumo da história. Era só para fazer a duplicação, virou mais essa cena do balão, viraram 8 minutos de efeito no primeiro longa que a gente fez. Era um longa. Era um longa. Era Vila Lobos, né, Serginho? Vila Lobos, Uma Vida de Paixão. E aí, cara, depois aí veio Sandra Werneck, Rui Guerra... Foi com... Como chama aquele moreninho, né? Quem é o ator principal que faz Vila Lobos? Teve o filho do Zelito, o Marcos Palmeira. Marcos Palmeira, é isso, Marcos Palmeira. O Marcos faz uma fase do Vila, Fagundes faz o Vila mais velho e tinha um garoto fazendo o Vila novo, porque na verdade o filme era 3 épocas, né? Eu não assisti, eu ouvi falar super bem desse filme. Eu ouvi falar muito bem do filme. Bonito. Agora que você sabe que tem o Serginho, a probabilidade de assistir... Maior. Quero ver a cena do balão. Cara, não, hoje assim, tipo assim... Vou avaliar ela. Não, tô brincando. Hoje é sacanagem. Tô brincando. Mas, cara, foi uma baita experiência bacana, entendeu? Então, tipo... Então a gente, na realidade, se virava, né? Uma coisa que, tipo, eu acho que hoje, com essa coisa do digital, é muito legal e tudo, mas eu acho que nivelou tão por baixo tudo. Verdade. Mas set de filmagem que a gente fala para vocês, quando a gente trouxe a Paula Barreto aqui para conversar com a gente. Porra, sério, tem tanta história, né? Nossa, a Paula contou cada uma, e normalmente com o irmão, né? Porque, putz, ele não é mole, né? O Bruno é difícil. Eu sei porque, cara, eu fiz Romeu e Julieta. Nossa, você não tem noção. Você era a Julieta, Sérgio? Não, eu teve um monte de cara querendo ser, porque, cara, eu vou te falar, o cara entrava metendo o pé na porta, ele não tinha bom dia, boa tarde, boa noite. Era pé na porta, cara, ele tinha pavor do cara. Que é isso? Que é isso? É daqueles caras que não é fácil de set, não. Não, set de filmagem é difícil. Mas eu vou falar para você assim, ó, eu, graças a Deus, todos os meus sets sempre foram... Eu sempre, quando começo um filme, eu começo falando assim, ó, a gente veio aqui para se divertir bastante, fazer um grande filme. Se a gente não conseguir, por algum motivo, fazer um bom filme, pelo menos tem que se divertir, cara. É uma coisa, gente, não tem porquê, assim, E assim, vou falar para você como diretor, tanto que você pega meus filmes, você vai ver Marcelo Galvão, um filme de Marcelo Galvão e equipe. Eu nunca faço um filme, não é meu filme, o filme é de todo mundo. Se eu não te convencer que esse filme é seu, você não vai me dar o teu melhor. Né? Então, assim, é uma relação muito horizontal, onde você aprende muito com o fotógrafo, você aprende com o cara. Eu aprendi tanto com os segundos assistentes, né? Só de ouvir o cara falar, olha, eu falei, é verdade, cara, você tem razão, vai ficar mais legal isso. Óbvio que tem que ter uma hierarquia, tem que ter alguém que vai decidir por isso, tem que ter... Mas, assim, você está aberto a ouvir, a não criar uma celeuma dentro de uma produção. Porra, é horrível você entrar num lugar onde as pessoas não se olham, onde o cara quer foder o outro, né? É uma energia que... Eu sei que tem diretores que isso funciona. Eu pego, assim, por exemplo, Lars von Trier, que eu sei que para trabalhar com o cara, você tem que... Né? Quantas pessoas nunca mais querem trabalhar na vida, né? Gente que se matar, que trabalhou com ele. Mas eu gosto muito do resultado do trabalho dele. Então, não vou falar que isso vai prejudicar o trabalho, mas o meu trabalho, cara, eu quero me divertir, eu quero, né, fazer amizade, eu acho que é um momento tão gostoso e acho que isso também imprime no filme. Mas pelo menos nos meus filmes, né?
Mas eu acho que a vibe tem que ser essa mesmo. Coisa do tipo. Mas, cara, isso é uma visão mais nova também, né? Tipo aquela coisa mais horizontalizada, né? Porque antes você tinha essa coisa a própria Paula contando ainda tem. Não, ainda tem, e acho que é importante ter, né? Para poder, senão dentro. É que nem é quase um exército ali. Você vai para uma guerra, né? Você tem que matar todo dia aquele número de quadrinhos que tem ali. Se você não matar ali, você começa. E eu, como produtor também, né? Eu nunca fui só diretor. Todos os filmes eu escrevi, dirigi, produzi, e muitos eu editei. Então, o meu envolvimento com o filme é bem grande. Então, eu sei quanto custa. Eu sei que se eu demorar um pouquinho... Então, você tem que ter uma hierarquia, tem que ter assim, tem que ter uma... E se aquilo se desanda de alguma forma, você tem que mandar embora. Ao mesmo tempo, você tem que ser legal, você tem que entender as pessoas, você tem que... né, para que, né, tanto que quase todos os meus filmes são sempre as mesmas pessoas que eu trabalho, porque vira uma equipe, vira uma família, né, o cara te entende, você entende ele, né? Claro. Resumindo, você dirige, produz, edita, o BO é você que resolve, não tem jeito, né? Agora, quando a Paula falou com a gente, ela dizia que os BO era tudo com ela, como produtora, né? No seu caso, não, né? Mas ela ainda tinha sorte, que era o BO, só o BO é na mão dela, embora eu não sei se o que é pior. Mas o problema de ser dono de produtora é exatamente isso aí que o Marcelo está falando, que era o meu caso. Tipo, você faz a prospecção, você tem a ideia, você cria, você dirige, você produz, você vai. Eu vou falar para você assim, quando trabalhei na Thompson, né, como redator publicitário, quando você começa você entra como estagiário dentro de um lugar onde você tem mais de 20 pessoas muito mais velhas que você, ganhando 20 vezes mais que você, e existe todo um glamour ali dentro, né, de tipo, né, o cara vai trabalhar às 11 da manhã, vai embora às 3 da tarde, ganha pra caraca, você chega às 7 da manhã, vai embora às 11, ganha... E assim, essa toda... Ali, cara, até esqueci o que ia falar, cara. Comecei agora a raiva. Falou de dinheiro, você viu como é que é? Viu a raiva do mercado publicitário aí, fez. Que bom que ele tem raiva do mercado publicitário, somos dois. Então. Acho que todo mundo que trabalhou com isso tem, cara. Lembrei. Aí eles te dão assim, as piores coisas para você fazer, né? Primeiro, o osso para você roer. E aí você rói muito bem o osso. Então eu lembro assim que me deram, tipo, a primeira coisa acho que eu fui fazer como estagiário lá era um vídeo. Esses vídeos de venda, você tem produtora, né? E sabe que é vídeo de venda para empresa, né? Para você fazer com que as pessoas, o cara vai lá do marketing, vai fazer um vídeo motivacional sobre o novo protetor solar que a Sandal vai lançar. Então aí você precisa fazer um vídeo desse. E aí vinha aquelas, né? Fala de número, e a gente começou a fazer dublagem antes de ninguém fazer dublagem, eu acho, assim. A gente pegava, tipo, Top Gun, e aí botava o nome, tipo, do gerente de marketing, né? O Samuel disse que você tá muito estranho com essa sainha. Aí falou, que sainha, Samuel? Quem é o Samuel para falar isso? O Samuel era o diretor de marketing. Aí vendia o produto, mas sempre engraçado, o nego dava risada. E aí eu comecei a ter contato muito com um tipo de produtora que você, Serginho, estava falando, que é o tipo, acho que, de produtora sua, de fazer vídeo, de fazer coisa, de correr o dia a dia, tendo que fazer coisinha para poder um pouquinho que você vai juntando, vai fazendo, para poder ter alguma... É uma produtora independente mesmo, assim, né? Então, assim, a minha produtora, né, a Gata Cine, ela começou totalmente dessa forma, fazendo coisas... Eu aprendi com essa produtora que chamava... que eu fazia esses vídeos institucionais quando eu estava na Thompson. Aprendi como que eles ganhavam dinheiro, como eles viviam ali, esses vídeos institucionais que eles faziam para a empresa ou não. E aí eu falei, cara, chegou um momento, depois de ter trabalhado na O2, em várias produtoras grandes, assim como diretor, que eu falei, e eu já tinha meus projetos de longa-metragem que eu já tinha escrito, que eu estava tentando captar. Eu falei, cara, vamos montar uma produtora dessa, porque eu me mantenho pelo menos, né, 1 mês, 2 meses, consigo me manter por mês, assim, abrir um relacionamento já grande com várias marcas por ter trabalhado como redator publicitário, então não era difícil eu ter que fazer um vídeo de vendas para eles, né? Eu tinha esse acesso. E aí isso me permitiu que eu fizesse meus primeiros 2 longas com dinheiro mesmo meu, que eu juntei, que eu tinha na minha cabeça assim, cara, a gente tem que... É um absurdo usar dinheiro do governo para fazer, na minha cabeça era assim. O dinheiro tem que para virar indústria, você tem que pegar o dinheiro, fazer um filme, esse filme dá dinheiro e você produzir outro filme como é. E aí eu entendi que era muito difícil, né? Aí depois, fazendo Quarta B, fazendo outros filmes, eu vi que é muito difícil você conseguir distribuir o filme.
né? Mais difícil do que produzir é distribuir o filme. Existem vários incentivos para a produção que são interessantes, mas nenhum para distribuição. Assim, o cinema é caro. O cinema é um programa para classe alta. O cinema devia ser muito acessível, devia ter cinema de rua, devia ter cinema na periferia, o cinema devia custar R$5. Todo mundo ganhava com isso, R$3. A gente conseguiria criar uma cultura nacional de cinema, a gente conseguiria fazer com que mais pessoas assistissem, tinha fazer com que os filmes que a gente faz e que ficam presos nas prateleiras pudessem ser desaguados. Quantos filmes maravilhosos eu conheço que ninguém nunca viu, e que não saiu, que não foi para o cinema, ou que se foi para o cinema ficou uma semana. Então, assim, era uma forma, eu acho que eu sempre achei isso, né, que existe um foco para a produção, mas assim, o foco maior devia ser na distribuição. Tudo para poder precisa ter demanda para poder gerar, para o filme ser interessante. Se não existe demanda, não tem por que fazer, né? Tipo assim, eu produzi um longa de animação que eu te falei, né, para Xuxa. Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço. Idealização toda nossa, técnica toda nossa, porque a minha ideia era o quê? Fazer um longa de animação no Brasil, não é Pixar, tá? A ideia era fazer, arrumar um conceito e que eu misturasse técnicas de 3D com 2D e que eu conseguisse produzir isso rápido. Então, lá naquela estrutura da Labocine, a gente montou, não sei se você chegou a ir lá nessa época, tipo, tinha um núcleo do lado de... Você olhando a Labocine de frente, no alto à direita tinha uma construção nova. Ali era o estúdio de animação. Eu tive 50 caras trabalhando. Eram 2 turnos de 25, e meu sonho era ter um terceiro turno e rodar 24. Olha. Indústria mesmo. Era o conceito de indústria. Indústria de produção. E não deu certo por quê? Não conseguiu distribuir? Não, aí na realidade envolveu outro negócio, aí coisa da Labocine. Depois eu te conto em off, porque isso aqui não dá para ser um... O projeto da Xuxa eu estava desenvolvendo para o Renato Aragão, porque eu tinha desenvolvido todos os personagens para o Renato Aragão. Eu peguei todas as expressões do Renato, ou da poltrona, Piscite, aquelas expressões que ele fazia na época do programa dele, transformei tudo em personagem. Porque eu tinha um cara da Disney que trabalhava comigo. Que bacana. Ele é ilustrador e animador. Ele veio da Disney da Austrália e estava no meu time. Ele criou todos os personagens. A gente começou a desenvolver um piloto, um minutinho para o Renato. Aí, no meu namoro com a Labocine, eu encontrei o Diller. Você conheceu o Diller, Trindade? Sim. Aí o Diller, quando viu o nosso namoro e o que eu estava começando a fazer, ele falou, para de fazer Renato Aragão e faz para a Xuxa, porque eu tenho um longa aprovado de animação para a Xuxa, que só falta produzir. Aí a gente parou tudo e focamos no projeto da Xuxa. Transformamos a Xuxinha num personagem novo, redesenhamos tudo e fizemos 1 minuto de animação, o visual já tudo que a gente imaginava. Aí no que apresentou para a Xuxa e para o Diller, eles ficaram loucos, falaram assim, tá fechado, só que esse filme tem que estar pronto daqui a 1 ano. Aí, para você ter ideia, entre montar a equipe, montar aquela estrutura que foi montada na Labocine com 50 cabeças, computador, servidor, para toda a estrutura técnica e profissional, treinar a equipe, como é que a gente queria desenvolver a parte técnica, a gente conseguiu produzir em 11 meses. Caraca. 11 meses de produção. Passou na tua cabeça terceirizar isso na Índia, num lugar assim diferente? Não tinha ainda. A gente, na realidade, era a Índia. Porque era uma técnica meio nova, a gente misturou técnicas, então a gente teve que treinar a galerinha para desenvolver daquela maneira. Paulo Eduardo, você fez uma cola gigante aí. E não falou nada. Estou curiosíssimo, cara. Cara, tem tanta coisa aqui que eu não sei nem sobre o que falar. Então, vamos voltar para o roteiro, né? Que o Marcelo falou que começou lá atrás e... roteiro, enfim. E eu queria que você falasse do Fábulas. Fábulas, isso. Eu, quando eu fui morar, né, na academia de jiu-jitsu e tal, aí meu pai teve um derrame e eu voltei para o Brasil. Aí botei na minha cabeça que eu virei diretor de cinema. A Espiral, da Dona Rosa, é uma produtora que acreditou. E eu acabei entrando lá, trabalhando lá, graças também ao meu relacionamento na Thompson. Eu lembro que eu cheguei numa quarta-feira no Brasil, na quinta-feira me chamaram para fazer um freela na Thompson como redator. Aí eu fiz o freela, trabalhei no dia do meu aniversário sozinho, não tinha ninguém na criação, eu fui lá, trabalhei e tal. Aí me fizeram uma proposta, o presidente da Thompson fez uma proposta para eu voltar para trabalhar lá, e eu já tinha na minha cabeça botado que eu era diretor de cinema. E uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que é diferente muito do Brasil, né? No Brasil, você sempre
acha que você precisa fazer assistência de direção para você virar um diretor. E a cabeça do diretor era um pouco diferente dentro do, né, no cinema de um assistente de direção. O assistente de direção está mais ligado ao produtor do que ao próprio diretor. Não quer dizer que ele não possa virar um diretor, mas é um cara muito mais metódico, é um cara que tem que fazer com que as coisas funcionem. É a parte mais importante, acho que dentro de uma produção, mesmo no set, é o primeiro assistente de direção. Então, assim, eu tinha na cabeça que eu não queria ser o primeiro assistente, eu queria ser diretor. Eu gostava da criatividade, eu escrevia. E então eu comecei a trabalhar na área de publicidade, fazendo, né, dirigindo filmes na Espiral, mas ao mesmo tempo, como eu sempre gostei de escrever, eu comecei a escrever roteiros de filme. E o meu primeiro roteiro foi o Fábulas, né? É uma mistura, um filme bem fantástico, um filme, vamos dizer, um Pulp Fiction misturado com Moulin Rouge, uma coisa assim, acontece no mundo fantástico. São dois matadores que vão atrás de um cara que traiu Deus. Deus tem uma mulher, o Deus daquele mundo, né? E ele deixou um sapatinho debaixo da cama, e o sapato é pequeno, e ele tem que achar numa lista de 6 suspeitos o dono daquele sapato, calçar, matar e entregar o corpo para Deus, né? E é um roteiro que, assim, eu adoro. Muitas pessoas que leram o roteiro acham um dos melhores roteiros que eu tenho, assim. Mas foi um filme que eu achei que fosse ser muito fácil de fazer, porque como eu não tinha muita experiência com cinema, e tinha muita experiência com publicidade, e a publicidade você gastava, às vezes, 3 milhões para fazer um filme de 30 segundos, na minha cabeça não ia ser difícil pegar 6 milhões, 7 milhões para fazer um longa, ainda mais que sabendo que o dinheiro é incentivado, ele vai vir, né, do dinheiro que a empresa nem está gastando mesmo, em vez de ir para o imposto de renda, vai para isso. Eu achei que fosse fácil. E aí eu quebrei a cara, eu vi que era muito difícil captar dinheiro para um filme, principalmente quando é o teu primeiro filme, ninguém sabe quem é você. E aí eu falei, cara, eu acho que uma coisa que a publicidade me ajudou muito foi criar deadlines na minha vida, criar prazo. E eu falei assim, eu preciso fazer um longa antes de fazer 30 anos de idade. E eu preciso fazer rápido, então, né? E eu não tinha nenhuma experiência, mas eu gostava de escrever. Então eu falei, eu vou escrever uma coisa bem simples que eu possa resolver eu mesmo. Aí escrevi uma história que se passava dentro de uma sala de aula. É uma reunião de pais da 4ª série primária, eles acham o tijolo de maconha, quer saber de quem que é, só estão os pais ali, todos fumam e acabam tendo uma viagem. Inclusive, no final do filme, que tem quando entra os letreiros, que eu ponho pessoas ali para falar, o Júlio Medalha está lá. Marinho Correia, Júlio Medalha, claro. Ele é um dos caras que falam lá. E aí, cara, eu falei assim, como é que eu vou fazer esse filme? Eu não tenho experiência, né? Eu estava na TV Zero nessa época. Eu comecei a fazer teste de casting, né? Fui fazendo teste durante alguns meses. E aí eu fui aprendendo muito com os testes, né? Eu fui aprendendo o que os atores traziam, né? Às vezes eu falava, olha, o teste era bem simples, né? Tinha uma lista de vários personagens, como eles eram, quando eles fumavam maconha, como eles ficavam. Então, assim, você podia escolher quem você quisesse, podia escolher até, se você fosse homem e quisesse fazer uma mulher, podia fazer, porque era também funcionava para mim também como um brainstorm para eu poder entender melhor o filme. E aí eles fizeram o teste e eu aprendi muito, assim, né? Por exemplo, teve um personagem lá, um cara, que era para fazer o papel do advogado, mas ele parecia um vendedor da Amway. Alguém lembra da Amway? Porra, claro. Então, tipo Herbalife. Talvez o Paulo não saiba, mas é tipo... E aí Herbalife eu sei. E aí eu falei, cara, esse cara é um vendedor, cara. E eu criei esse personagem, né? Então me ajudou muito. Assim, ou teve uma mulher que eu falei, olha, agora passa o baseado, você vai... Aí ela falou, não vou botar a boca aí. Aí ela pegava uma piteira, botava uma piteira. Eu falei, olha, que legal. Então, assim, isso me ajudou. Eu fui construindo o filme, fui construindo. Aí eu lembro que na época eu falei pro cara da TV Zero, né, um dos produtores, o Renato Pereira, eu falei, Renato, seguinte, lembra aquele filme que eu falei para você que eu ia fazer e tal? Eu vou rodar ele agora, eu estou precisando, acho que era 25, era 15 mil reais para poder rodar. Se você puder me ajudar, tal, pela TV Zero, né? Aí ele falou, porra, você falou para mim que era você já vai rodar, é uma semana, você falou para mim que era tipo um montinho, de repente virou uma montanha, cara. Aí eu falei, olha, cara, eu sempre falei para você da montanha, você sempre viu um montinho. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu faço, aí eu banco, eu mesmo banquei, eu acho, mas foi um valor bem ridículo, assim, foi de 15 mil.
E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse filme? Se der errado, nunca fiz, com pouco dinheiro, né, porque tendo que contratar as pessoas agora. Aí eu falei, olha, eu tinha que meu objetivo de fazer um filme antes de fazer 30 anos, que eu botei na minha cabeça que eu tinha que cumprir um longa-metragem. Eu falei, vou fazer um documentário junto. Como se fazer um filme sem grana no Brasil. Se eu não tiver o filme, pelo menos o documentário eu tenho, né? E deu tudo errado, cara. O filme deu tudo errado e o documentário foi ficando maravilhoso, porque os produtores pediram demissão uma semana antes, falou, não tem dinheiro, preciso ir embora. Caraca. Joel Lopes, que era o fotógrafo, falou, olha, a luz está pronta, mas eu não vou poder ficar porque tem um pintor comercial aí. E o fotógrafo é um dos caras mais importantes para você ali, né? Aí eu falei, caraca, aí aquele cara que já ia fazer segunda assistência de direção, estagiário, que você viu, que não tinha nenhuma noção de cinema, você falou, aí, olha, faz o seguinte, quer trabalhar comigo? Eu te promovo para primeiro assistente. Então você fazia umas promoções só para ter alguém para poder... Genial. O técnico de som pegou malária, né? Eu falei, porra, aí não pude... Tive que pegar outro cara. A diretora de arte falou, esse filme não vai dar certo, eu vou embora. Antes que acabe o nosso casamento, era minha mulher, foi embora, me deixou na mão. Esse é o filme que foi indicado para a Mostra de São Paulo, né? Esse foi. A Mostra Internacional, que ela não acreditou e... Não acreditou, cara. E aí, putz, aí o filme, eu falei, cara, vou ter que fazer do jeito que a gente tá fazendo, com essa equipe mesmo, né? Do jeito... E aí no primeiro dia a comida estava estragada, né? O nego passou mal, aí os atores resolveram fazer um motinho lá, né? Vieram falar, eu falei, olha, é o seguinte, cara, eu não... E aí tem que ter o pulso, né? E que você não pode ser também. Eu falei, olha, é o seguinte, eu escrevi a história, eu sei que a história se passa toda dentro de uma sala de aula, mas não é por isso que vocês vão se sentir de tipo confiantes ou ter, né, de que tipo eu posso exigir o que eu quiser porque não tem como ele me tirar do filme, porque já filmou comigo, é só dentro desse... Eu falei, eu escrevo, eu apago essa luz dessa sala de aula, a hora que volta eu já crio uma história para que você saiu. Então eu não estou sendo, né? Aí entenderam e viram assim, e aí a gente rodou e foi maravilhoso, mas tipo no quinto dia, no quarto dia, que eu já estava com 130 cenas atrasadas, porque começou a chover, o estúdio não era blimpado, aí eu fiquei esperando, aí eu resolvi assumir a chuva mesmo, aí eu falei, depois eu ponho esse barulho de chuva, faz as pessoas agora entrarem molhadas, aí ia rodar, a Bispa Sônia, tinha uma igreja ali do lado, começava a fazer o culto dela, gritava, aí a gente falou, pô, vamos esperar. Então, assim, o filme começou atrasando, e atrasou muito. E aí, a hora que no quarto dia, vem os donos do estúdio, eu ia rodar em 10 dias, ele falou, olha, eu vou precisar depois de amanhã, eu preciso do estúdio. Eu falei, o quê? Cara, eu tenho 2 dias, eu estou muito atrasado, eu ia fazer em 10. Ele falou, não, é isso, e pronto. E aí eu tive que fazer, acabou o filme, eu peguei as fitas mini DV na época que eu rodei, né? DVX-100, eu acho que era a câmera, DVX-100, depois a 200 eu fiz outro filme. Eu dei as fitinhas todas para o montador, oportunidade de montar um longa aí, cara. A bucha tá aí, assim, ó. O documentário estava maravilhoso, o filme estava de qualquer nota, ninguém sabia o que ia sair dali, né? Mas o documentário estava, porra, como é que esse cara continua, né? Agora mandou para outro cara. Eu fui para Cuba estudar direção de ator. Essa era a minha próxima pergunta. Fui para lá fazer resolvi dar, né, fazer um mês sabático aí. Voltei. Quando eu voltei, o cara não tinha montado nada, cara. Ele falou, olha, pô, tem um monte de comercial. Aí eu tive que fazer um filme, um curso de Final Cut, aprendi a montar. Aí eu montei esse filme. O filme foi selecionado para a Mostra Internacional de São Paulo, um dos maiores festivais da América Latina. E aí o filme ganhou a mostra pelo público ainda, né? Então foi assim. E aí o filme virou super cult, o filme foi para vários lugares. E isso me ajudou muito com meus filmes que vieram depois, porque me deu uma carta de que eu era um bom diretor de ator, porque é um filme que se passa tudo numa sala de aula e tal. Então, para os atores famosos da Globo, assim, né? Meu segundo filme foi o Bellini e o Demônio. Era mais fácil eu poder conversar com o Fábio Assunção, porque eu tinha feito um filme que foi premiado, um filme que só de atuação, eu tinha um certo respeito dele, apesar de eu ser um cara mais jovem, eu acho, talvez, do que ele naquele momento. Acho que eu sou mais jovem que ele. Mas, assim, muito mais jovem de experiência, né? Pelo menos. Né? O cara vinha da Globo, era uma super estrela animal, lá já tinha feito Bellini e a Esfinge. Então, assim, eu me sentia respeitado quando eu ia trabalhar com ele, porque eu tinha um trabalho já. O que também, muitas vezes, né, depois, né, na minha filmografia, eu fiz, né, Colegas, fiz Rinha,
mas fiz A Despedida também, que foi um filme bem intimista, um filme, assim, em termos de produção, muito parecido com o Quarta B, porque é um filme feito em 10 dias, filmado com 2 5Ds, e que ganhou a melhor fotografia em Gramado, assim, né, entregue pelo César Charlone. Então, um filme muito despretensioso, um filme baseado na história do meu avô, e que muitas vezes eu uso ele como moeda para mostrar para algum ator que eu quero filmar. Eu falo, olha, esse foi o filme que eu fiz, porque não uso colegas, não uso filmes, às vezes, né, Matador, porque é um filme mais de atuação mesmo, onde eu consigo, às vezes, um ator que seria muito caro eu negociar, ele entende que eu vou fazer um trabalho que vai beneficiar ele também, né? No caso, por exemplo, A Despedida, a Juliana Paz, o Nelson Xavier, os caras, eles ganharam melhores atores em Gramado, né? Pela primeira vez o Nelson ganhou ali, ganharam vários prêmios em outros lugares. Foi um filme que eu acho que todos eles gostaram, rendeu muito frutos para todo mundo que trabalhou no filme. Nessa viagem aí ele matou 3 perguntas minhas, hein? Cara, eu já tô esse meio default, assim, né? Eu já falava de Cuba, falou de Quarta B, falou, mas só não falou quando é que sai Fábulas. Quando sai o quê? Fábulas. Então, Fábulas é um filme agora que eu tenho, ele faz parte agora, né, da minha produtora americana aqui, o Wolf na PEC. O ano passado, quer dizer, em 2017 eu abri uma produtora aqui, em Los Angeles, até porque eu tenho ideia de fazer filmes aqui, né, e fiz agora a adaptação do Quarta B para o inglês, fiz com atores famosos aqui, né, relativamente famosos, Mena Suvari, que é a menina que fez Beleza Americana, Terry Polo, que fez Entrando numa Fria, fez vários filmes famosos, William Baldwin, Robert Pine, que era o delegado Chips. E assim, fiz um Quarta B aqui, adaptado para o universo americano e adaptado também para um tipo de filme que eu aprendi, né? Assim, todos os roteiros que eu escrevi sempre, todos os filmes que eu fiz, eu nunca aprendi a escrever roteiro. Eu sempre escrevi e eu sempre imaginei que o roteiro é como se fosse uma piada que você tem que sempre prender a atenção de quem está ouvindo, senão ela fica chata. Então você tem que tentar aprender e fazer as viradas, né? E ter a virada final, que é a que vai surpreender. Então, dessa forma, eu escrevi meus roteiros. Quando eu vim morar aqui, eu comecei a estudar roteiro. Né? Eu estudei na UCLA, eu criei uma grande amizade com que foi meu professor, que foi o roteirista do Jumanji, do primeiro Jumanji. Eu escrevi 2 roteiros em inglês aqui dentro desse curso que eu fiz na UCLA. Eu aprendi primeiro, segundo, terceiro ato. Eu aprendi essas coisas americanas que eu não conhecia. Isso não quer dizer que eu precise usar, mas eu sei como funciona. E eu resolvi fazer o fourth grade, né, o Quarta B, seguindo essa métrica mesmo. Isso não desmerece o filme, não acho que desmereça, mas ele é diferente do Quarta B original, que é mais orgânico, que é mais, né? Então, assim, falei tudo isso porque esse é o meu primeiro projeto da Wolf na PEC, dessa minha produtora. E dentro dos projetos que eu tenho, Fábulas está ali. Eu aprendi também, assim, que a gente tem que ter vários projetos diferentes, né? Para a gente poder, cada hora... agora quer uma série onde a protagonista é uma mulher. Eu tenho uma série aqui chamada A Jardineira. A gente está pensando em faroeste. Eu tenho Sete Orelhas, que é um roteiro que eu escrevi. Então, assim, e tem de vários tamanhos, né? E nunca está parado, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito. Nunca está parado, nunca está esperando, né? Você tem essas coisas que estão ali, mas você também está fazendo, né? Então, assim, eu tenho um projeto meu. Tenho colegas 2 aí no Brasil, né? Mas está difícil aí no Brasil hoje em dia, né? A cultura está toda parada. Então, assim, não é um lugar que eu estou muito apostando minhas fichas, mas já tenho um dinheiro captado bom aí para colegas 2. Mas eu fiz esse filme agora que eu vou lançar aqui, né? O Fourth Grade, que eu acho que está bem bacana. Estou esperando os cinemas abrirem para poder lançar. Mas tenho vários roteiros de filmes diferentes já escritos. Mas eu quero agora me focar em um projeto enquanto, né, eu não capto dinheiro, eu não arrumo dinheiro para esses outros projetos que eu tenho. Eu quero tentar focar numa coisa bem pequena, de tipo 1 ator, 2 atores,
um filme bem interessante, mas feito com muito pouco dinheiro, para poder e bem feito, muito bem feito, mas com muito pouco dinheiro. E aí o que né, eu aprendi fazendo o fourth grade, né? Eu fiz uma produção bem pequena no fourth grade, mas eu aprendi que quando você tem ator e segue, você tem um problema, você tem que pagar todo aquele sindicato. Então, às vezes eu gosto de fazer muito ensaio. Então, toda vez que eu tinha que ensaiar um ator que era qualquer um, se você tem um ator segue dentro da produção, todo mundo vira segue. Segue é o sindicato dos atores daqui. Então, quando você paga um ator, se você leva ele para o ensaio, você tem que pagar a mesma coisa que você vai pagar no dia da filmagem. Então, assim, te impossibilita um monte de outras coisas. Claro. Então, assim, eu fui aprendendo como funciona o mercado daqui, num projeto que foi o fourth grade, e agora eu quero fazer uma coisa no limite, assim mesmo, de grana, mas bem inteligente, bem sacada, um roteiro que eu possa, dali, gerar uma receita para fazer meus outros projetos que eu tenho vontade de fazer aqui. Essa é a minha vontade, né? Mas eu tenho vários projetos já encaminhados, já com o roteiro pronto, né? Pode ser que as coisas mudem. Que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi, por exemplo, você falou que A Despedida tem uma história relacionada com alguém da sua família, uma coisa assim e tal, não sei o quê. O que é que te inspira? De onde vem a inspiração para você, para o teu processo criativo? Né? Conta aí para a gente como é que funciona isso? Como é que você lida com a coisa da inspiração? O que é que te move para transformar as suas ideias em imagens? Como é que funciona isso? Eu acho que não tem muito uma regra, assim, né? Cada projeto é um projeto, mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a publicidade me ensinou muito isso, né? Eu acho que não ensinou, mas eu acho que ela catalisou algo que eu já tinha dentro de mim, né? Eu não porque na publicidade o que você falou, você tem prazo, né? Olha, você tem prazo, vou começar isso aqui, sim, vou isso fazer ajuda. ali, você tem que entregar, acabou, tá, enfim. Mas, por outro lado, eu também tenho assim, uma coisa de que eu comecei, eu preciso acabar. Eu tenho isso meu. Então, assim, eu não consigo começar um livro e não terminar o livro. Por pior que eu acho o livro, eu preciso terminar esse livro. E eu ponho isso na cabeça dos meus filhos, porque eu acho que isso é uma coisa que você acaba condicionando o seu cérebro. Se você começa uma coisa e não termina, aí aquilo vai virando normal para você. E assim, quantos garotos eu conheci que foram na minha produtora e falaram, eu tenho uma história maravilhosa. Eu falei, olha, cara, então faz de tudo para acontecer. E aí vinham com, às vezes, roteiros muito magníficos. Assim, eu falo, olha, esse roteiro você não vai fazer hoje, você não vai fazer daqui a 10 anos, é um roteiro muito grande, tem muitas... Então, escreve uma coisa simples que você possa realizar, cara. E isso é uma constância. Assim, eu tive muitos jovens que passaram na minha produtora e eu via que acho que o problema principal era foco, falta de foco. Os caras não têm, eles ficam perdidos. O cara começa uma faculdade, faz a faculdade até metade, o professor está aí para falar. De repente muda, vai fazer outra coisa, ou é difícil ver aquela pessoa que está focada em entregar aquilo lá, tudo que você precisa. Então, a minha inspiração, cara, ela é muito assim, preciso fazer de onde veio Colegas, né? Como eu escrevi Colegas? Eu fui para um festival em Toulouse, com o Quarta B, e aí eu tinha um roteiro chamado Cadeirantes, que eu tenho até hoje, né? Um roteiro bem grande também. Um mundo onde todo mundo anda de cadeira de rodas, em cadeira de rodas, e só um cara anda em pé, e ele é um deficiente dentro desse mundo. E era um roteiro, né? Imagina, um mundo onde todo mundo anda, né? Se a gente vai para falar todo mundo em cadeira de rodas, é uma coisa que você tem que pensar como você vai fazer bem feito, né? Eu já estou pensando aqui. E aí, cara, não era um filme barato, né, que eu tinha. Então, eu tinha o Fábulas, tinha esse outro, que eu pensei também grande, e pintou uma coisa assim, quando eu estava em Toulouse, que, olha, daqui a uma semana vai acabar o edital de baixo orçamento do Ministério da Cultura. Aí eu falei, poxa, eu preciso escrever um livro, um filme barato, cara, Cadeirantes, eu não vou conseguir fazer. E na minha cabeça, Colegas, ia ser um filme barato, né? Então, assim, dentro do avião de Toulouse para o Brasil, eu basicamente escrevi o filme Colegas, assim. Óbvio que muita coisa mudou, né? Um filme, a gente até aprende que você nunca escreve um filme, você nunca escreve um roteiro, você constrói um roteiro. Porque o roteiro toda hora vai mudando, vai mexendo. Mas, assim, a espinha dorsal eu escrevi ali. E escrevi
o que me inspirou? Uma necessidade. Eu preciso escrever um filme barato. E aí eu vou escrever uma comédia. Eu cresci com um tio com síndrome de Down. Eu falei assim, eu sei sobre isso. Então, assim, acho que uma coisa que é muito importante, né, é você ter muita segurança daquilo que você está escrevendo. Sim, sem dúvida. Eu escrevo coisas que são aconteceram verdadeiras, comigo, né? ou que são verdadeiras, ou se eu não sei, eu vou estudar bastante, né? Então, eu fiz O Matador, por exemplo, é um filme que é totalmente ficção, que eu criei e tal, é um faroeste, mas eu estudei bastante para poder saber quais são as pedras que são comercializadas ali na Paraíba, entendi muito de Turmalina na Paraíba, entendi muito como era a relação de pessoas que exploravam a região. Então, assim, entendi muito sobre cangaço, entendi muito, li, vi, estudei, vi filmes que tinham sido feitos, vi, assim, o meu trabalho, ele começa com uma coisa que me provoca, mas dali ele vai, né? E essa coisa que me provoca pode ser uma coisa muito simples. Às vezes eu estou andando assim em casa e vejo uma história que alguém me conta, ou que eu leio, por exemplo, 30 dias, né? 30 dias é um roteiro que acho que é o roteiro que eu mais gosto, assim, seguindo essa referência à despedida, né? É o meu próximo roteiro, um roteiro que, se eu tivesse dinheiro agora, era o primeiro filme que eu iria fazer. É um filme que eu quero fazer com um ator muito famoso, porque eu acho que ele vai abrir muitas portas para mim, e é um filme de personagem, é um filme para um ator, é sobre no início do século XX, em 1904, 1900 e pouco, assim, em 1914, eu acho que eles criaram um farol no Atol das Rocas, né? O Atol das Rocas é o arquipélago mais afastado do continente brasileiro, dá mais de 200 milhas, assim. E é um arquipélago cercado de pedras em volta. Então, assim, muitos barcos naufragavam lá. Então, a Marinha resolveu criar um farol. Ela criou um farol lá e ela mandava famílias de pescadores para lá. Então, eles viajavam dias para poder chegar lá, chegava lá e ficava uma família com água, com comida, com todo o suprimento para poder ficar lá. E a Marinha voltava. E essa ficava durante 30 dias lá. E aí vinha outra família junto com a Marinha, ficava lá e pegava aquela família e levava de novo para a costa, né? Para a terra. E a última família que foi para lá, a menininha brincando com a caixa d'água, né? Com a água da caixa d'água, deixou uma torneira aberta, vazou e morreu a família inteira. Só parece que o pescador, né, o pai da família, sobreviveu bebendo sangue de gaivota. Eu peguei essa história que eu li num jornal e eu falei, caraca, que história é essa, né? E eu adaptei para um cenário muito parecido, né? Existe o menino, existe a menina, mas quem faz a besteira é o menino. A mãe morre, a criança morre e sobrevive o pai e o menino. E o pai é um pai daqueles pais bem severos, bem, né? Severo no sentido assim, até se você for pensar de um lado bíblico, ele é o Deus do Velho Testamento, né? Aquele cara que, para educar, ele precisa punir. Então, é um cara que fala pouco e que eles são muito religiosos. Então, quando o pai descobre, o pai sai para pescar e quando ele chega em casa, ele vê que está todo mundo com aquela cara meio de funeral. E ele olha lá para fora, ele vê que a água está toda, né, inundou o terraço, porque é da onde veio da caixa d'água, né? Primeira coisa que ele faz é entrar em casa, pegar tudo que é pano, jogar lá e botar nas poças de água para pegar aquele pouquinho de água que está ali no chão. E sai torcendo. E aí junta um pouco de água. E a segunda coisa é bater no filho, que descobre que foi o filho que fez, porque ele tem que aprender que aquilo é errado. E ele bate muito de cinta no filho, mas depois ele cuida do filho. E aí ele começa a entender que ele bate porque o filho tem que aprender que aquilo é errado para ele poder virar um grande homem, para poder. Só que ele descobre que não vai ter esse futuro aí. E que ele não vai ter tempo de aprender mais nada, e que ali é a vida dos dois, e que ele se torna o melhor pai do mundo. Aquele pai que talvez o menino nunca tivesse. Então, eles conseguem vão sobrevivendo aos poucos, duram 30 dias, né, ali. Mas é uma relação sobre pai e filho, né? Eu acho que depois que eu virei pai, eu quis escrever sobre isso. É um filme que eu gostaria muito de fazer, que provavelmente, né, vai ter mão de Serginho de novo nisso daí, porque vou ter que criar Cara, Lighthouse, né? agora que você veio no Ponte Aérea, sai.
Pô, era o que faltava, estava faltando isso na sua carreira, pô. Ponte Aérea vai decolar isso. Não, com certeza vai assim, sair. Então, vai sair, assim, vai ser um grande filme, com certeza. Então, mas é um filme assim que foi uma notícia de jornal que me inspirou. Foi uma necessidade de fazer um filme de baixo orçamento que me inspirou. Foi uma história que eu ouvi minha tia contando sobre o meu avô e falou, cara, você sabia que a menina... Na verdade é a inquietação, a vontade de criar, a vontade de parir as coisas. Né? Mas eu acho a vontade de parir, isso. Porque, assim, quantas ideias surgem na cabeça de inúmeras pessoas, ideias fabulosas que nunca viram filme, né? É verdade. Quando eu fiz o lado B, eu conversei com o Fernando Meirelles, né? E eu entrevisto vários diretores para falar sobre a experiência deles de fazer seu primeiro filme. E ele fala uma coisa assim que é verdade. Assim, quantas ideias maravilhosas eu ouvi e roteiros medíocres que chegaram, né? Também existe isso, né? Às vezes você tem uma super ideia, mas o roteiro tem que ser muito bom, o roteiro tem que conseguir contar aquela ideia da melhor forma possível. Então, assim, existem layers, né, para você chegar e poder ter uma coisa muito bem executada, né? Desde você... E assim, eu sempre nunca tive medo de contar os meus roteiros, de contar minhas ideias, né? Que fala, nego vai roubar. Eu falo, quero ver roubar e fazer primeiro que eu. Pois eu vou bater palma. Eu vou... Porque, cara, eu corro atrás, eu faço, mas eu... Mas essa coisa da realização é engraçado. Há 15 dias atrás, um diretor amigo meu aqui do Rio, é uma menina que está morando em Los Angeles, ela é brasileira, ela é atriz, ela é ligada à parte de atriz aí, e aí ela resolveu escrever um roteiro, quer fazer um curso. Aí o diretor falou, cara, fala com o Sérgio, porque ele vai te dar uma... Cara, o roteiro é sensacional, é muito legal. Só que aqueles roteiros, eu falei assim, você não vai conseguir fazer, cara, sem dinheiro. Eu perguntei, quanto é que você tem de dinheiro? Não tenho, a 15 mil. Eu falei, 15 mil? O filme tem coisa assim, tipo, as pirâmides do Egito que saem do meio da areia. 15 mil? Ah, tá. 15 mil para fazer o quê? Não, mas o que? Para pegar areia. É um curta, né? É um curta. Mas isso é um trechinho da coisa. Aí você tem os dinossauros do não sei o quê. Eu falo, olha só. É fácil, porra, que é isso? Aí eu falei para ela assim, faz o seguinte. Exatamente o que o Marcelo falou. Cara, escreve um negócio que seja viável de você fazer. Não adianta você escrever o teu sonho. Isso aí pode ser um segundo, terceiro projeto. Mas a não ser que você... Assim, aí também tem aquele lance da publicidade, você conseguir, né, tirar o melhor. Eu sempre falava assim, tentar tirar o melhor com o que você tem. A não ser que você fale assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai filmar, a gente vai stop motion, eu vou botar uma pirâmide, eu vou botar uma areia caindo em cima dela, ela vai levantar, a gente vai levantar. Pensar uma forma mais criativa de resolver o negócio, né? Olha, o dinossauro vai ser tudo de Lego, tá? Eu filmo só você separado e você interage com eles. É uma coisa assim, cara. Aí você tem que começar a criar... É o que tem, né? Porque às vezes eu ia filmar e chegava para o fotógrafo, né? A gente tinha que trabalhar com aquele orçamento que tinha. Aí falava para o fotógrafo assim, e aí, cara, a luz está pronta? Para o que foi orçado, tá. É isso, né, cara? Mas eu, na minha produtora, aí quando a gente fazia computação gráfica para o cliente, tudo, a mesma história. Aí os caras me chamavam assim, Sérgio, isso aí, ó, tá bom assim? Eu falei, para o que tem de orçamento, tem isso aí. Eu falava assim, para quem tá bom. Para quem tá bom. Tá bom. Porque não tem jeito. Várias pessoas chegavam lá na produtora, o cara vinha com um roteiro, cara, e eu olhava, assim, um roteiro que era por exemplo, um amigo meu, ele até fez depois, um ator, fez um outro projeto comigo, a gente ficou amigo, acho que até por isso. Ele chegou lá com o projeto para me apresentar, era um longa-metragem que ia se passar dentro do Rock in Rio, né? Aí eu falei, olha, ele ia fazer várias imagens lá, faltava menos de 2 meses para o Rock in Rio. Eu falei, mas você já falou com alguém lá? Não, mas já está tudo certo. Aí eu falei assim, faltava uns 3 meses. Eu falei, você não falou com ninguém? Não, mas isso já tem um cara. Aí começa a falar, cara, eu vou te falar um negócio, vou ser bem sincero contigo. Sabe quando você vai fazer esse filme? Nunca. Nem esse Rock in Rio, nem no próximo Rock in Rio, nem nenhum Rock in Rio você vai fazer. Vai ser um projeto que você vai ficar seguro. Aí eu falei toda a realidade para ele. Falei assim, agora, eu juro por Deus, eu vou ficar tão feliz, cara, que se você me mostrar que eu estou errado, tão feliz, eu vou ficar seu fã. E aí, cara, ele falou, pô, é verdade, cara, esse negócio deu certo, é uma viagem minha. E depois a gente fez outros projetos, mas ele entendeu, assim, né?
Primeira coisa que eu pergunto, quantas diárias tem? Quantas locações tem, né? Que diária às vezes é difícil o cara saber, mas em quantos lugares passa? Quantos atores tem? Dia, noite? Pronto, aí você já define se o cara vai fazer ou não vai fazer. Eu tô querendo, assim, acho que tem tantos filmes maravilhosos que eu tô querendo escrever uma história que é tipo uma locação, 2 atores no máximo, e uma coisa bem simples, assim, né? Interessante, vamos ver. Mas está rolando uma tendência, Marcelo, de tipo, você não é o primeiro diretor que eu vejo falando isso. Essa coisa de vocês tentarem trabalhar com uma coisa bem mais enxuta. Tipo, eu acho que os diretores estão começando a ficar de saco cheio daquelas mega estruturas de longa. Eu não sei. Isso você fala mais no Brasil? Estou falando de Brasil. O Brasil é porque não tem dinheiro, né, cara? Então, não, os caras também. têm que fazer de alguma forma, né? Não tem nem mais para captar, né? Então, o cara não consegue tirar mais dinheiro. Ele tem que fazer com o que ele tem e tem que... E aí, o mais difícil de tudo é pensar que ele não vai conseguir ganhar dinheiro vendendo. Não vai conseguir botar no cinema, não vai conseguir... Então, assim... Ele tem que pensar em fazer para o mercado externo, tem que pensar em fazer em inglês. É difícil, cara. Assim, eu não estou mais aí, mas assim... eu me preocupo muito, assim, ouvindo as coisas, porque... eu sempre me coloco no lugar do outro, assim, eu fico mal, assim, quando o cara fala, porra, o cara é produtor, que vai fazer o que agora, cara? Aqui tá bem pior, cara. E o pessoal tá focando muito nessa coisa de série, né? Com essas coisas de... essa foi uma coisa que abriu, mas assim, o problema é que ela abre, mas ela também cria as panelas, né? Ela não é uma coisa aberta para todo mundo, olha, não, o cara vê e fala, e tem até uma razão, assim, é uma propriedade privada, não é uma coisa do Estado, o cara tem uma relação boa com eles, os caras sempre entregam, os caras têm... Então, assim, faz sentido o cara criar as panelas, né? Mas é triste pro cara pequeno, né, que tá querendo... porque na realidade, você bate no mercado, você começa a bater com a galera grande, você começa a bater com o O2 da vida, com essa galera... conspira, parará, papá. Eu falei, e aí, como é que eu entro? Não entra, filho, não entra. Tu tá lá no final da fila. Se os caras abrirem espaço, você entra. E se você quiser entrar, você vai entrar na fila deles, às vezes. Né? Isso, exatamente. Você fala assim, olha, cara, eu tenho um projeto, então tudo bem, a gente vai produzir pela Golani, você vai ficar agora o seguinte, pega a senha, que tem tantos projetos aí para serem produzidos também, e vamos ver se dá certo. Isso aí. Que loucura. E aí é difícil, cara, é difícil pensar... Tem outras coisas surgindo, né? Não sei se muitas vezes a plataforma também online ela está possibilitando outras formas de remunerar dentro da nossa área, né? Às vezes dando palestra, às vezes dando aula, às vezes criando uma aula online. Aí o professor de novo vai para ajudar a gente. Estou puxando isso para você, cara. Acabei de dar uma aula online, só não ganhei dinheiro. Só esqueceram da parte da monetização, né? Mas Marcelo, me diga uma coisa, como é que você está vendo agora a retomada, se assim que a gente pode chamar de mercado? Como é que você enxerga assim, essa coisa do... Muita gente... Tem uns termos que eu odeio, que eu não suporto, eu não aceito, tipo assim, quando começaram a pintar os sintetizadores na música, lá na década dos anos 80, os caras falam assim, acabaram as orquestras, né? Aí agora, com esse negócio de algumas séries ou empresas de canal, de TV, cabos, não, acabaram com o cinema. Quer dizer, eu não acredito em nada disso. Né? Para mim, as orquestras estão voltando e vão voltar com maior força ainda do que tinham antes. Acho que todas as artes, o cinema, inclusive, uma delas. E o cinema talvez seja das artes assim, a que mais impacto tem. Né? Causa impacto nas pessoas. Eu acho você assim, vê essa retomada, essa volta, vamos dizer assim, que está todo mundo esperando? Como é que você enxerga isso? Eu acho assim, primeiro eu acho que esse é uma baboseira esse lance de que vai acabar, né, o cinema. Eu acho que o cinema é uma coisa totalmente diferente de você assistir um filme numa plataforma ou na TV. É uma experiência, né? Não é só você assistir o filme, é um processo catártico, né? Você entra em catarse ali, dependendo do filme que você está vendo, um monte de gente ali, ninguém pode falar, você fica, né? Você está ali sentado. Eu acho que cria todo um... eu acho que o problema é que ficou muito caro o cinema, né? E aí ele começou a ficar muito elitizado. E talvez, assim, ele, pelo menos aqui pensando aqui no mercado americano, né, talvez ele comece a ser um programa caro mesmo, assim. Eu acho que vai existir o cinema barato, né, o cinema como aqui tem em lugares, mas ele também vai criar
mais experiências, eu acho. Uhum. Você vai ter mais interação, a cadeira vai fazer um barulho diferente, você vai ter um vento, você vai ter não sei o que lá, o filme vai te possibilitar outras coisas. Eles estão sempre querendo criar, cada vez mais, né? Cada vez mais, o IMAX. Então, eu acho que a experiência ela vai, imagino, cada vez evoluir de uma forma mais interativa, mais para o lado da experiência. Mas eu acho que também vai existir aquele cinema marginal, aquele cinema, né, onde só o filme simples, mas assim, estando dentro daquele junto ali, uma coisa mais barata, mais acessível também para todo mundo, eu acho que vai continuar existindo. Eu acho que, e seria muito inteligente se eles fizessem isso, eu acho, se as plataformas de streaming criassem as suas próprias salas. Se tivesse a sala Netflix, onde você pudesse assistir os filmes de lá, você é sócio Netflix, você paga menos. É uma forma até deles ganhar mais dinheiro. Eles lançam os filmes que eles querem, eles têm um super negócio para poder botar os filmes que eles querem. Amazon, Hulu, HBO, eu acho que ali, né, e junto, aí você tem... Eu acho que os streamings deveriam virar essas salas. Você não divide o dinheiro com, né, Cinemark, é uma coisa do próprio estúdio que vai para o próprio estúdio, ele também faz o bem, teoricamente, para a sociedade, que é disponibilizar uma experiência. E eu acho que essa retomada agora, né, está todo mundo muito sedento para ver filme. Eu fiz um filme no começo da pandemia, acabei o filme, começou a pandemia, eu achei que eu fosse ser muito feliz, porque eu falei, produzir um filme num ano que ninguém produziu. E aí eu falei, a Netflix, os streamings vão estar carentes de conteúdo, porque não tem. E aí eu percebi que eu estava errado, porque os estúdios todos, todo mundo que produziu em 2019 e ia lançar, não lançou, e aí acabou vendendo para as plataformas. Por isso que você vai na plataforma, está lotado de série, coisa que a gente assiste. Mas eu acho que esse gap vai existir em algum momento, porque foi um ano que ninguém produziu. Então vai ter um momento que vai ficar pouco, em algum, né, que seja no meio desse ano, no meio do ano que vem, ou no final desse ano, a gente vai sentir. E eu acho que aí talvez seja o melhor momento para eu vender meu filme. Um filme que eu acredito também que ele teria uma boa vida na sala de cinema, porque eu acho que é um filme gostoso de se assistir, um filme que se passa em um ambiente só, então eu acho um filme de diálogo, é um filme que eu acredito muito no boca a boca do filme. Então, assim, e eu acho que as pessoas estão cada vez... Não acho que vai ter um medo de as pessoas irem no cinema. Eu acho que está todo mundo já, né, começando a ser vacinado e tal, mas eu acho que deve ainda existir as suas regras para você assistir um filme, provavelmente, né? Lavar a mão na hora que entrar, deve ter álcool ali, deve ter máscara, protocolos, em qualquer momento, os né? protocolos, isso. Mas eu acho que deve ter tem uma demanda muito grande. Acho que as pessoas estão loucas para ir no cinema. Eu, pelo menos, estou louco para ir no cinema. Aí eu sei que o cinema voltou no Brasil, né, em vários momentos, não sei. Mas aqui não. Aqui está parado, está fechado o cinema desde do começo do ano passado, entendeu? Desde março. Aqui você seleciona o lugar e ele já bloqueia todas em volta. Como? Você seleciona a hora que você está comprando o ingresso. Bloqueia? Você escolhe o lugar e ele já bloqueia todas em volta. Olha. E mesmo assim, um amigo meu falou que foi assistir o filme que tinha só ele no cinema. Porque as pessoas estão morrendo de medo ainda. Vai, né? Estão morrendo de medo. Já era uma coisa cara. O cara falou, vou gastar dinheiro. O cara é a pipoca, o cinema não é caro. Mas o programa é comer a pipoca, né, cara? Você vai lá e vai falar com a menina, vai falar, compra uma pipoca. Não posso comprar pipoca. Pipoca é um absurdo. Ou então traz de casa a pipoca, né, cara? Bota na mochila, o que é isso? É uma pipoca, tá que nem com a água. Ou então você vai, compra a pipoca do cara, mas vai no banheiro e rouba o rolo de papel higiênico para se sentir vingado, né, cara? É igual o cara que vai na churrascaria para comer lá, paga e come que nem um louco para poder valer a pena o que ele pagou, né? Eu já fui assim, eu já fui bem assim, cara. Quem nunca, né? Eu lembro uma vez que um amigo meu namorado, ele é ex-namorado da minha cunhada, e ele falou pra gente que tinha um bar lá em Copacabana, um árabe, que ele falou para mim que era self-service, né? Que você podia ir lá comer à vontade e tal. Aí eu fui com a minha mulher, né, cara? E eu sou tipo isso, né? Falei, o cara virou para mim, na hora que fui me servir, o cara virou para mim e falou assim,
ele virou e falou assim, olha, é o seguinte, a gente está trocando agora, vai acabar agora, é a última vez, tá fechando o restaurante. Eu cheguei no final. Eu falei, então tem que pegar tudo, né? Aí eu fiz um prato, cara. Minha mulher até ela mudou de mesa, ela nem foi me ver. Eu fui carregando o prato assim, ó. Eu fui indo assim, segurando para não cair as coisas. Aí a mulher virou para mim assim, ela virou e falou, ô. Eu falei, pois não. Ela falou assim, tem que pesar aqui. Eu falei, mas é por quilo, não é self-service? Ela falou, não, é por quilo. Eu falei, peraí então. Aí eu fui devolver. Aí a minha mulher quis morrer, cara. Ela falou, não. Aí não dá, né? Tiver que pesar. Porra, pesar ali, cara. Eu falei, não, eu não preciso comer tanta batata, cara. Tem muita batata aqui, cara. 7 bifes? Não, vai. 3. Genial. Pô, galera, que delícia. Pô, o Marcelo, a gente tem que fazer uns 3 programas com o Marcelo, né, cara? Vamos fazer, cara. A gente tem que fazer um outro para ele contar para nós por que o Champagne não veio na estreia de Colegas. Né? Não veio, cara. É uma teve coisa um assim... apelo gigante, né? Não veio, mas eles foram, né? Você soube que eles foram? Mas teve um apelo gigante da hashtag. Não, ele entrou em contato, eu falei com ele queria fazer uma coisa meio... Aí que eu não quis, né? Meio governo da Dilma, ir para receber lá pela embaixada da Venezuela, ia virar uma coisa política. Eu falei, não tem nada a ver, cara. Aí eu falei assim, e ele não queria também abrir precedente para ele ter que fazer isso com outras coisas. Aí eu falei, quer saber, cara? E aí ele não veio. Aí eu falei, eu liguei lá para um amigo meu que era o dono da Local Web e falei para ele, cara, você não quer patrocinar a viagem dos caras? Aí ele falou assim, patrocínio, para conhecer o Champagne. Eu falei, beleza. Aí eu comprei 4 passagens aéreas, uma para mim, uma para minha assistente, para o meu assistente, quer dizer, e para o Ariel e para a Rita, para a gente ir. Aí eu peguei um mapa, daqueles bem ruinzinho mesmo, quer dizer, não, minto, eu dei um Google na internet, Casa do Champagne, né, botei lá. Aí pareceu a que tinha mais incidência do Champagne era em Malibu. Eu falei, deve ser essa, cara. Ele tinha acho que umas 3 casas, mas essa aqui é a que mais aparece. Então ele deve estar lá. Aí a gente foi no aeroporto, chegou no aeroporto, a mulher olhou pro meu visto e falou, tá vencido o seu visto, você não pode viajar. Puta cara. Aí eu mandei a Rita, o Ariel e meu assistente, aí eu comprei uma outra passagem para uma outra assistente, falei, vai lá dar uma força para eles. Liguei para um amigo meu em Los Angeles para ele poder ajudar. Aí ele ligou também para uma produtora, amiga dele. Aí já no primeiro dia o Ariel acho que foi pedir um negócio, pediu errado, apertou um alarme de incêndio, aí viu o carro da polícia, já causaram lá, né, cara? Aí no dia que eu falei, olha, amanhã vocês não estão para ficar fazendo compra não, cara, é ir bater e voltar, né? A gente não tem muito dinheiro. Aí eu falei assim, olha, cara, chega lá, bate na porta, né? Aí no dia na noite anterior eles irem lá, me ligam lá e aí o amigo meu falou, olha, cara, tem uma produtora aqui que a menina tá falando que vocês estão viajando, cara. Você vai chegar com uma câmera na casa de uma estrela de Hollywood filmando ali na porta. Vai tomar tiro, né? Vão ser presos. Aí eu falei, cara, melhor ainda se for preso, cara. Imagina, eu tô lá ligando pelo Champagne. Eu quero fazer isso virar notícia, né, cara? Prende o garoto com síndrome de Down que vai, atrás do sonho dele. Imagina, cara. Tomara que prenda. Aí eu falei assim, não, vai lá e toca a campainha assim, cara. Que isso? Aí eles foram tocar a campainha. Aí a menina, minha assistente, ela foi meio ingênua. Em vez dela virar e falar, olha, eu tô com um garoto aqui com síndrome de Down da campanha, né? Quem atendeu foi o Champagne, mas o Champagne não falou que era ele. Aí ela falou, eu tô aqui com um presente pro Champagne. Eu falei assim, o cara falou, deixa aí na porta aí que depois ele pega. Aí lá dentro, o Champagne estava com um personal trainer dele e com um maestro, um cara de música lá, italiano. E aí, quando ele falou, não, quem era? Eu falei, uma brasileira aí. Os caras falaram, brasileira, cara, abre lá, vamos ver como que é. Abre lá. Aí o italiano falou, o compositor lá, o maestro. Aí abriram a porta, a hora que abriram a porta, deram de cara com um garoto com síndrome de Down. Aí, não, o garoto e tal. Aí levou ele, aí fez um steak para ele. Aí tirou um quadro que ele tem, né, quando ele foi nomeado ao Oscar por I Am Sam. I Am Sam, isso. E aí ele como é que chama aqui?
escreveu... Uma lição de amor, chama. Uma lição de amor. Escreveu fez uma dedicatória para o Ariel, deu para o Ariel o quadro, foi super bacana. O Ariel deve ter viajado, então. Porque essas imagens estão todas do Três Vidas e um Sonho, documentário que eu acabei de terminar ele, um filme que eu venho filmando há 10 anos. Essas imagens a gente tem toda lá nesse documentário. Que coisa espetacular. Coisa linda. Salvo pelo italiano do Zóio Grande lá que queria ver a brasileira. Você viu? Se fosse suíço, não tinha acontecido nada disso. Pois não, esquece. Vamos posar, galera? Vamos posar, né? Vamos posar. Aqui já é quase lá cedo ainda, né? Vamos abrir os flaps. 5 e 12. Vamos começar a descer trem de pouso. Marcelo, muito obrigado, querido, por você ter assim, dado esse tempo seu maravilhoso para a gente aqui, para trocar essa ideia, para contar essas coisas lindas para a gente, para todo mundo que vai assistir a gente, cara. Vamos ter que fazer mais, com certeza. Foi demais o tempo aí. Muito sucesso para você sempre, muito êxito, cara, assim. Para nós, para todos nós. Para todos, cara. E muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, Marinho. Grande abraço, cara. Valeu. Vai, São Bernardo. Daqui de São Bernardo, né? Só agradecer. Foi show de bola demais. Desejar muito sucesso aí nos seus projetos. Faltou coisa aí na cola? Faltou coisa na cola, não? Cara, não, porque você foi falando e eu só fui riscando aqui, né? Tava só a hashtag. Cara. Publicidade. Mata o Job, vamos matar o Job. Vamos matar o Job, exatamente. Faltava só o Vem Champagne, mas foi para ter uma ideia também. Então, te agradecer demais, cara. Foi show de bola. Tenho certeza que a galera vai curtir demais esse programa. Te agradecer e esperar você voltar aí um dia. Pô, só chamar. As portas da aeronave estão abertas para você. Obrigado, viu? Beijão para vocês também. Obrigado, cara. Fica com Deus. Valeu. Beijão. Até já. Valeu. Tchau.